Vamos. Sabe, o profeta disse, eu creio, se o irmão Miguel puder pegar o meu livro das eras que está aqui dentro, por favor, eu vou ler algo para vocês aqui. Sabe, a Bíblia disse que nós devemos isso mesmo, nós devemos ser achados vestidos de vestes brancas. Isso significa a justiça dos santos. E o profeta explica para nós que a justiça dos santos, quer dizer, o julgamento dos santos, é a justiça de Cristo, não a nossa própria justiça. É a palavra, é a mente de Deus. É a mente de Deus. Agora, são muitas as vezes que aparece nas Sagradas Escrituras sobre vestes brancas, sobre estarmos vestidos de branco. Daniel 12 fala, vai Daniel, porque essas palavras estão fechadas e seladas até o tempo do fim, muitos serão purificados e embranquecidos. Olha que coisa interessante. Embranquecidos e provados. Mas os ímpios procederão impiamente, e nenhum dos ímpios entenderá. Mas os sábios entenderão. A Bíblia está falando que haveria um processo de embranquecimento, um processo de limpeza, um processo de lavagem. E essa lavagem, irmãos, você sabia que nós podemos lavar uns aos outros? Você sabia disso? Que Deus tem dado a capacidade de cada um de nós lavar uns aos outros? Você tem o poder de lavar uns aos outros, limpar uns aos outros? Você sabia disso? Por que nós temos o lava-pés, irmãos? O lava-pés é um ato que significa que você está fazendo parte da limpeza do teu irmão. Você lava os pés, que é a parte mais suja que nós temos. Você lava os pés do teu irmão. Mostrando que Deus mostra para nós que nós temos a capacidade de limpar uns aos outros. Sabe o que nós estamos vendo aqui, irmão? É cristão que ele quer construir um mundo para ele. Não, eu quero você no meu mundo, eu quero você também, você fica para fora. Isso não é ser cristão, amado. Não, ser cristão é falar, o diabo, eu quero você aqui do meu lado. Foi o que Jesus fez. Pegou Judas. Vem você, o pior diabo, o mais traidor, o mais duas caras, o mais falso, o mais hipócrita. E Jesus amava ele. Jesus tinha a capacidade de olhar para Judas e amar ele. Jesus gostava dele. Jesus não escolheu ele, vou escolher. Não, Jesus gostava dele. Ele não era falso. Jesus nunca foi falso. Ai, olha, pai, pai, tem certeza que eu tenho, mas logo essa encrenca aqui o senhor quer que eu escolha? Pai, passa de mim esse cara. Não foi assim. Jesus gostou dele, falou, vem cá, você é um homem talentoso, senta aqui do meu lado, vem trabalhar no reino. Mas ele já sabia que no fundo do coração dele, ele não aceitaria a limpeza. Mas deu a chance para ele. Irmão, por que você julga as pessoas sem dar chance para elas? Por que você fala das pessoas sem dar chance para elas? Nunca nem conheceu, nunca falou. As pessoas passam, pré-julgam. Não, porque o irmão tal é assim, irmão. Você nunca conversou, irmão? Você nunca esteve junto? Você nunca teve o tempo de companheirismo? Você nunca experimentou daquela árvore? Vem, experimente, sente-se. Vem e vê. Mas aqui a Bíblia fala, olha, em Apocalipse 3 diz, mas também tens em Sardes algumas poucas pessoas que não contaminaram suas vestes. Então está falando de uns serem embranquecidos, uns que precisam ser limpos, que haviam contaminado suas vestes. Você está contaminado com as suas vestes? Tem um sabão aqui para te lavar. Você sabia que tem um sabão aqui para te lavar? Ora, Malaquias profetizou que na vinda de Cristo, na sua vinda, ele traria algo para limpeza. Malaquias 3:3, a Bíblia diz que mas quem suportará o dia da sua vinda e quem subsistirá quando ele aparecer? Porque ele será como o fogo do ourives, aquele ouro provado no fogo, e como o sabão dos lavandeiros. Como o sabão dos lavandeiros, quer dizer, sabão para limpar, para lavar. Então a Bíblia está dizendo que poucas pessoas que não contaminaram suas vestes, e comigo andarão de branco, porquanto são dignas disso. A Bíblia também fala em Isaías 60, deixa eu ler isso aqui por último, Apocalipse 19, e aqui na Bíblia em inglês diz assim, regozijemo-nos e alegremo-nos e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou, e foi-lhe dada que se vestisse de linho fino, puro e branco. Ali diz resplandecente, mas lá na Bíblia em inglês diz puro e branco. Porque o linho fino são as justiças dos santos.
Também diz em Apocalipse 19 que seguiam a ele os exércitos no céu em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro. A Bíblia também fala, falando do sétimo mensageiro dessa era, que ele tinha em seu poder alguns itens. Por exemplo, aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e roupas brancas, para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez. Quer dizer, quem é que tem as roupas brancas? O sétimo mensageiro, a mensagem do sétimo mensageiro. Roupas brancas. Agora, veja, o profeta na era de Sardes fala algo muito interessante para nós. Agora, a ideia, essas pessoas que eram os verdadeiros santos de Deus andavam agradando o Senhor em tudo. Suas vestes estavam limpas. Você sabe que naqueles dias as vestes arrastavam ao longo da estrada e pegavam sujeira e contaminação. Agora, irmão, aquela contaminação dos estercos dos animais que existia nas estradas e a sujeira que estava nas estradas não é nada comparado com a nossa jornada aqui nessa era, na sujeira que nós estamos caminhando. Eles estavam vigiando como andavam para que não fossem corrompidos pelo mundo. Quer dizer, na hora que eles estavam andando na estrada, tinha que levantar as vestes, irmão, porque lá eram vestes compridas. Tinha que levantar as vestes para não pisar na sujeira e chegar na casa lá do seu convidado, todo sujo, fedorento. Fala, mas você não sabe nem caminhar, rapaz? Pisou em tudo quanto é tipo de sujeira? É uma lambança total, não é? É uma lambança, o camarada vai andando, pisando para tudo quanto é lado, fazendo um negócio tudo desordenadamente. Então é disso que se trata as vestes brancas. Esses estavam vigiando como andavam para que não fossem corrompidos pelo mundo. Eles estavam no Espírito e andavam no Espírito. Eles eram santos e irrepreensíveis diante dele. Desse modo, eles estavam cumprindo o propósito, porque é esse que Efésios 1,4 diz que é o propósito de Deus para conosco. Que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele. Quer dizer, irrepreensível é estar sempre branco. Ó, irmão, tem uma mancha ali. Tem uma mancha ali, ó. Dá para ser limpado. Irmão, limpa a mancha. Tá aparecendo a mancha. Mas, irmão, você sabia que mesmo no mundo natural, as pessoas não têm coragem de falar para o outro que ele está com a sujeira no rosto, no nariz? Nem isso as pessoas têm coragem de falar. Nós temos que ter coragem de falar, irmão. Irmão, não faça... Irmão, cuidado, irmão. Não faça isso. Isso aí vai te prejudicar. Irmão, o que é isso aí? Isso é limpar o irmão, é tirar a sujeira do irmão. É ajudar o irmão na caminhada. Olha, irmão, você poderia fazer assim, vai te ajudar, vai ser melhor. Não, hoje, irmão, é um egoísmo, como eu tenho ouvido muitos dizerem, eu sou independente, eu não preciso de ninguém, ninguém precisa me falar nada, o mestre fala comigo, eu falo com vocês, a minha congregação. Não é assim que Deus fez. O profeta diz, nós dependemos uns dos outros. O profeta que diz, nós dependemos uns dos outros. A Bíblia diz em um corpo há muitos membros, não é? Como é que você lava o resto do seu corpo, irmão? Não é com a sua mão? Não tem o velho ditado que diz uma mão lava a outra? Já tentou lavar uma mão só com uma mão só? Que coisa mais ridícula. Lavar a mão com a mão só, você tentando pegar e lavar ela. Por que não usar as duas mãos? E aí você pega, uma ensaboa, a outra seca. Não. Chegou a hora de nós realmente entendermos qual é a nossa posição no corpo. Qual é o nosso lugar no corpo. Veja, o profeta disse para nós, é disso que se tratava. Manter as vestes brancas não é fácil, irmãos, andando nesse mundo. Sabe o que a Bíblia diz desse mundo? Desse dia que nós estamos vivendo? Isaías 60, levanta-te e resplandece, porque vem a tua luz e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Porque eis que as trevas cobriram a terra e a escuridão os povos. Mas sobre ti o Senhor virá surgindo e a sua glória se verá sobre ti. Não é isso que o profeta disse sobre a escuridão da terra atrasou o anjo chegar? Mas a Bíblia diz que aqui as trevas cobrem a terra e a escuridão cobrem os povos. Mas você está pensando que é fácil? Você sair todos os dias e encontrar e a atmosfera negativa, mesmo dentro do seu lar, você sente a atmosfera negativa? Principalmente nós que moramos na cidade, uma atmosfera pesada, pensamentos horrorosos, uma carga negativa que vem em cima de nós, e dia e noite você vai dormir, você sente a carga negativa. Mas você tem que manter suas vestes limpas. Você tem que dar um jeito de manter suas vestes limpas. Em jejum, oração e vigiando.
Não é? Não é fácil. Não é fácil. Então vamos mais um pouquinho aqui. Espessa escuridão. A Bíblia diz em Êxodo que no primeiro Êxodo, a escuridão era tamanha que dava para ser sentida. Você já imaginou sentir o escuro? A pele sentir o escuro? Você bate no escuro, você sente o escuro. É o que a Bíblia disse. Você acha que o primeiro Êxodo é mais escuro do que esse terceiro Êxodo? Esse aqui é o pior dia. É a pior era, é o pior momento que nós estamos atravessando. Por que não, então, facilitarmos a vida uns dos outros? Por que não, então, aprendermos a... A Bíblia diz que aquilo que nós ligarmos na terra será ligado no céu. Aquilo que nós desligarmos na terra será desligado no céu. Por que não nós absolvemos os nossos irmãos? Por que nós não salvamos uns aos outros? Por que nós não limpamos uns aos outros? Bom, Deus está usando seu povo na terra. É nós que Deus está usando na terra nesse momento. Então nós estamos vendo vestes brancas. Veja, vamos ler mais alguma coisa para vocês aqui. Agora, preste bem atenção no que eu vou ler para vocês aqui. Apesar do constante ensinamento de Lutero contra a interferência externa em assuntos da igreja local, ele não conseguiu remover das mentes dos homens o conceito bispo, arcebispo, de governo de igreja. Desse modo, a igreja deu um passo na direção correta, mas ainda permaneceu algemada. Por isso, rapidamente, ela estava de novo aprisionada no mesmo calabouço de onde tentara escapar. Sabe, ultimamente eu tenho visto algumas coisas em relação que... Vocês me perdoem citar isso. Em relação ao irmão José Brana. O irmão José Brana, ele tem uma certa aversão a alguns tipos de trabalhos, de ministros. E nós conhecemos, todos nós conhecemos. Mas... sabe por que muitas dessas coisas acontecem e por que essa visão ainda persiste? Porque existe, irmão, ainda entre o povo assim chamado da mensagem, um espírito que quer motivar que o poder esteja concentrado somente nas lideranças e que aquilo também não seja distribuído para os povos. E que foi justamente, nós sabemos do ministério quíntuplo, nós sabemos da maneira que Deus usa, mas veja que existe realmente, nós temos um problema entre nós, aonde existe uma centralização desta santidade em cima do ministério, e o povo não tem isso. Mas Deus disse que teria uma noiva sem mancha e nem ruga, cada um de seus membros, desde o pastor, apóstolo, profeta, evangelista, mestre, até ao zelador da igreja, até a irmã dona de casa, todos seriam limpos. Então aqui, veja o que vai acontecer aqui. Apesar do constante ensinamento de Lutero contra a interferência externa em assuntos da igreja, ele não conseguiu remover das mentes dos homens o conceito bispo e arcebispo do governo da igreja. Desse modo, a igreja deu um passo na direção correta, mas ainda permaneceu algemada. Por isso, rapidamente, ela estava de novo aprisionada no mesmo calabouço de onde tentara escapar. Todavia, a taça das obras abomináveis ainda não estava cheia. Não somente Lutero, através de julgamento pobre, incitou a batalha e desse modo causou a morte de multidões. Meu Deus, irmão Brana. Por causa de um julgamento pobre, é aqui que eu quero chamar a atenção de vocês. Por causa de um julgamento pobre. Mas quem era este homem? Lutero, é o quinto mensageiro. Ele não é nenhum daqueles pequeninos, ele é um dos grandes. Mas por causa de um julgamento pobre, incitou a batalha e desse modo causou a morte de multidões. Mas o grupo de Zwinglio, quem foi Zwinglio? Um grande homem de Deus. O grupo de Zwinglio perseguiu até a prisão o pio professor Hubmaier. E embora não o tenha entregue à morte na fogueira, foi realmente responsável em grande parte por sua subsequente morte pelo fogo. Eu já vou falar para vocês o que eu estou querendo dizer com isso. E Calvino não fez menos, porque exigiu a prisão de Servetus, que vira e ensinava a unicidade da divindade. O Estado então submeteu este irmão a julgamento e, para a consternação de Calvino, ele foi queimado na estaca. O irmão Brana citou 3 pesos pesados, ministros, líderes, chefes, que por terem a sentença deles em relação à maneira que estavam conduzindo o trabalho deles, o que eu estou chamando é o juízo, a sentença, o julgamento pobre
desses homens? Quem? Lutero, Zwinglio e Calvino. 3 grandes pesos pesados. Causaram a morte de multidões. Mas quem era? Irmão, esse Hubmaier foi um grande homem de Deus. Quem mais? Este e outros servetos que ensinavam a unicidade da divindade, por causa da contrariedade de Calvino, porque pensava um pouco diferente, então o Estado acabou aprisionando ele e ele foi queimado na estaca. Será, irmão, que nós somos responsáveis pelo sofrimento dos demais? Será que nós não temos tolerância com os demais? Será que nós não temos um pouquinho de flexibilidade em relação aos demais? Não estou dizendo você concordar com doutrina A, B, C, D, mas você ser um cristão em relação a todos, irmãos. Ser um cristão em relação a todos os demais. Olha, se alguma vez houve um tempo de zelo denominacional, foi nesse tempo trágico. As palavras de Comênios descrevem muito desta era. Comênios escreveu a única coisa necessária, e ele compara o mundo a um labirinto. Ele mostra que o caminho da saída é deixar o que é desnecessário e escolher a única coisa necessária. Cristo, o grande número de mestres, diz ele, é a razão da profusão de seitas, para as quais logo não restará mais nomes. Cada igreja considera-se como a verdadeira, ou pelo menos como a mais pura e verdadeira parte dela, enquanto entre si mesmas perseguem umas às outras com mais amargo ódio. Isso não vem de Cristo, amado. Você pode ter aqui dentro da mensagem ou fora da mensagem a doutrina mais esdrúxula que você conseguir imaginar. Se você tem ódio e persegue este grupo, você não é de Cristo. Os de Cristo não fazem isso. A natureza de Cristo não faz isso. Cristão não persegue cristão e não persegue ímpio também. E não persegue falso também. Cristão prega a palavra e vive a palavra e deixa que Deus faz o resto. Enquanto entre si mesmos perseguem umas às outras com mais amargo ódio. Nenhuma reconciliação é de se esperar entre elas. Elas enfrentam a inimizade com inimizade irreconciliável. A partir da Bíblia, elas forgem seus diferentes credos. Esses são suas fortalezas e baluartes, atrás dos quais se entrincheiram e resistem a todos os ataques. Eu não direi que essas confissões de fé, porque podemos admitir que na maioria dos casos que são assim, são más em si mesmas. Elas se tornam assim, entretanto, visto que alimentam o fogo da inimizade. Somente pondo-lhes completamente de lado seria possível começar a trabalhar na cura das feridas da igreja. Isso aqui está na página 225. O que me chamou a atenção é que o profeta está dizendo para nós aqui que houve um pobre julgamento a partir de Lutero, grande homem. Houve um pobre, e isso aí custou aquele pobre julgamento, aquela falta de discernimento na sua sentença, no seu juízo, custou a vida de multidões de pessoas. Olha, irmão, você quer ser responsável por um crente ser morto na estaca de fogo, ser crucificado, ser morto? E eles foram responsáveis. Esses homens foram responsáveis. Já vamos chegar na moral da nossa história. Grandes homens com um juízo, com falta de juízo divino suficiente para que eles pudessem evitar esse tipo de coisa. Não é? Então nós estamos vendo